Boas, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre a distância de Planck, o comprimento de Planck? Pois é um tópico bem interessante e a gente vai dar uma olhada nele hoje. A gente tem uma noção de quão grandes ou quão pequenas as coisas podem ser no universo, vai poder dar uma noção de um mundo melhor pra gente. Então, hoje eu decidi falar sobre a distância de Planck. Esse é o vídeo inaugural desse canal e eu acho que vai ser uma boa introdução para tudo que a gente vai falar aqui. Então, bora pro vídeo. Para começar a falar sobre isso, é legal a gente ter uma certa noção de proporções. Então, vamos tentar imaginar as maiores coisas que a gente consegue imaginar. A gente pode imaginar o tamanho de um elefante, de uma baleia azul, talvez o tamanho de uma cidade, mas e o tamanho de um país como o Brasil? E o tamanho do nosso planeta? E a distância da órbita da Lua? Muito rápido as coisas começam a ficar inabarcáveis. A gente não consegue mais imaginar o quão grandes as coisas são. Por exemplo, você pode até ter uma noção do tamanho da órbita da Lua, mas e a órbita da Terra? E talvez o tamanho do nosso Sol, o tamanho do Sistema Solar, o tamanho da maior estrela na nossa galáxia, e o tamanho da nossa galáxia em si, e o tamanho do universo conhecido, o universo observável, muito grande, inabarcável, talvez. E da mesma forma, a gente pode olhar para dentro, olhar as coisas pequenas, quais são as menores coisas que você consegue imaginar. Muitas pessoas definem que o fio de cabelo é a menor distância que é observável a olho nu. O fio de cabelo está na escala micrométrica, ele tem ali cerca de 80 a 100 microns de diâmetro, um fio de cabelo. Nessa escala, de onde você observa um fio de cabelo, a gente está falando ali de 10 a menos 6 metros, né, que são os micrômetros. Você também vai ter bactérias, você vai ter células muito menores que o fio de cabelo, mas ainda dentro dessa escala. Se a gente descer mais, que tal 1000 vezes menor do que uma bactéria, a gente vai estar na escala nanométrica. Na escala nanométrica, a gente chega, por exemplo, às menores dimensões dos chips de silício produzidos hoje em dia. Uma tecnologia absurda, onde as distâncias das portas lógicas já estão chegando a 7 nanômetros, né? E a tendência é que a construção humana, a capacidade humana de construir em distâncias cada vez menores sempre cresça. Ainda nessa distância você vai começar a ver os maiores átomos. Mas e se a gente fosse 1000 vezes, a uma distância 1000 vezes menor do que essa? 10 a menos 12. A gente está falando de picômetros. Nessa escala, a gente vai ter comprimentos de onda muito pequenos, como de raios gama. E já começa a ficar muito distante de tudo que a gente conhece. Se a gente descer mais, 10 a menos 15, a gente vai ter partículas subatômicas. Então, você vai ter o comprimento, por exemplo, do raio teórico de um próton. Poxa, mas se a gente está falando de partículas subatômicas, talvez essas sejam as menores coisas que existem. Talvez a gente esteja chegando perto da menor distância. Na verdade, a gente não está nem na metade do caminho ainda. Vamos dar uma olhada. Então, o comprimento de Planck é definido por 3 constantes universais da física. A gente tem a constante de Planck reduzida, que foi descoberta por Max Planck estudando a radiação do corpo negro. A gente tem a constante gravitacional e a gente tem a velocidade da luz no vácuo, c. E ela se dá por essa equação, raiz quadrada da constante reduzida de Planck vezes a gravitação sobre a velocidade da luz ao cubo. Isso aqui vai dar o comprimento de Planck. Se a gente colocar em valores, aqui vai ficar assim. A constante reduzida de Planck, na casa de 1,05 10 a menos 34, a gente vai ter a gravitação, que é 6,67
10 a menos 11, pela velocidade da luz, que é 2,9 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Ao cubo. Isso daqui vai dar 1,6 10 a menos 35. Colocando aqui para baixo, esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 35 é o valor teórico da menor distância que pode existir no nosso universo. Para a gente entender melhor isso daqui, 1,6 10 a menos 35 o quê? Vamos fazer uma análise dimensional dessa forma. Então vamos para cá. A gente tem que o comprimento de Planck é a raiz da constante reduzida de Planck, que é dada por massa, né? Quilogramas. É uma distância ao quadrado por segundo quadrado. Desse jeito. A gente tem que a gravidade é em metro cúbico por segundo por massa, por tempo por massa. E a gente tem que a velocidade da luz é em metros por segundo ao cubo, né? Na forma elevada ao cubo. Isso daqui vai ficar assim. Se a gente trouxer e alinhar essa velocidade da luz aqui, vai ficar quilograma em cima, que é massa. A gente vai ter uma distância ao quadrado. A gente vai ter tempo ao quadrado. A gente vai ter uma distância ao cubo. A gente vai ter tempo. A gente vai ter massa. A gente vai ter tempo ao cubo. A gente vai ter massa ao cubo. Aqui de cara, aliás, massa não, desculpa, uma distância ao cubo. Aqui de cara a gente pode cortar. Aqui, ó, segundo quadrado com segundo ao cubo. E massa com massa. E a gente sobra o quê? A raiz quadrada de metros quadrados. Ou seja, a gente vai ter metros. Então, o comprimento de Planck é 1,6 vezes 10 a menos 35 metros. Bom, só por aí a gente consegue ver que essa distância é muito pequena, né? Muito, muito pequena. Então antes a gente estava falando da escala de 10 a menos 15 metros para analisar partículas subatômicas como a dimensão do próton. E aqui a gente está falando de 10 a menos 35. Então, para vocês terem uma noção, se um átomo fosse do tamanho do planeta Terra, uma distância de Planck seria do tamanho de um próton. É isso mesmo, um próton. Então, é uma distância muito, muito, muito pequena. Mas o que ela significa para a gente? A distância de Planck significa que, levando em consideração a mecânica quântica e a gravidade, não existem, o espaço-tempo não está definido em dimensões menores do que a distância de Planck. Ou seja, ali é a dimensão onde se acredita que o espaço começa a ficar esponjoso. É uma distância muito importante para a física teórica. Então, os físicos acreditam que, por exemplo, a distância de Planck é a escala e onde você vai ter o tamanho das cordas, na teoria das cordas. Vai ser a menor distância onde a gravidade vai ter efeito. O mais interessante pra gente é que se a gente pegar 1 metro cúbico e dentro desse metro cúbico a gente encher de distâncias de comprimentos de volumes de Planck, vai caber mais volumes de Planck dentro de 1 metro cúbico do que vão caber metros cúbicos dentro do universo conhecido. Ou seja, tem muito mais para ser analisado dentro de 1 metro cúbico para dentro, olhando para dimensões pequenas, do que tem de metros cúbicos para ser analisado em todo o universo conhecido. O que isso significa? A gente tem muito ainda para explorar nas micro e nano dimensões. E é por isso que eu estou formando esse canal no YouTube. Eu vou mostrar para vocês muito do que é a microeletrônica, microfluídica, nanotecnologia, fabricação. A gente vai explorar vários conceitos interessantes das áreas que são o grande truque da humanidade, que são onde a humanidade mais se desenvolveu nas últimas décadas, que é onde
a gente está indo para se desenvolver ainda mais, né? Desde a cura de doenças, passando pela capacidade de comunicação, passando pela capacidade de processamento, de compreensão do universo, de estudo de coisas muito distantes. Inclusive, para analisar o universo externo, quando a gente coloca lá um telescópio Hubble em órbita, para ele analisar outras galáxias e distâncias absurdas, a gente está usando microeletrônica e nanotecnologia naquele satélite. Então, é disso que a gente vai falar nesse canal. Um tópico que é muito rico e muito poderoso para a gente estar estudando. Legal? É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e vamos ver coisas interessantes que vão vir por aí. Tchau, tchau. Abraços.